Foram tempos de aflições, foi tempo de guerra, foi tempo de luta. E Deus me deu a resposta. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, Bom dia, Shalom! Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal da TV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também a você, aos nossos parceiros de fé que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire, e a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. E olha, gente, o episódio de hoje tem como oferecimento do vereador Alexandre Pereira. Quero também te pedir para nos seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no YouTube e no Instagram, e Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. O livro de Jeremias 32, 27 diz: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E o tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa é Mães que geram milagres. Glória a Deus! A vida é celebrada como o maior presente do Criador. E a mulher foi dotada da sublime missão de ser constante nesse mistério. Mães que geram milagres manifestam-se na profunda conexão entre a fé inabalável, a oração e a manifestação do poder de Deus na terra. Longe de ser apenas um evento biológico, a maternidade representa um chamado sagrado. O verdadeiro milagre não termina no nascimento. Ele se desenvolve na capacidade das mães de gerarem, através dos joelhos dobrados, do amor sacrificial, uma nova geração consagrada a Deus. Em cada madrugada silenciosa, o choro de uma mãe que intercede por seus filhos ecoa nas salas celestiais como a mais bela melodia de fé. Os joelhos dobrados de uma mãe têm o poder de mover o coração do Criador. Suas palavras sussurradas
em meio às lágrimas, ativam o sobrenatural. E nessa entrega que diagnósticos são desfeitos, caminhos tortuosos são endireitados e a esterilidade física ou da alma cede lugar ao milagre. Glória a Deus! E olha, gente, a convidada de hoje, ela é natural de São Miguel dos Campos. Ela é filha de Pedro e Teresa, esposa de Cícero e mãe de 4 filhos: Alexandre, André, Teresa e Teude. Tem 5 netos e 1 bisneto. Se converteu em 1983. Deu início às viagens missionárias em 2002, onde ao longo dos anos visitou 18 nações. Coopera e congrega como missionária e pastora no Ministério Apostólico Betel Sede. É uma mulher de Deus, é uma mulher de fé, é uma mulher extraordinária. Quem é a convidada de hoje, produção? Luzia Pereira dos Santos. Pastora Luzia, seja bem-vinda. Bom dia, minha pastora, seja bem-vinda. A senhora está no Conectados em Fé. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã tão especial. Aleluia. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e os Conectados em Fé por me honrar, me convidar para estar aqui falando de algo muito importante. Glória a Deus. É uma honra para o Conectados em Fé ter a senhora nesta manhã conosco, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que nos motiva a orar e a estar mais na presença de Deus. Minha pastora, como manter a fé? Sabemos que a senhora é uma mulher de muita fé. Como manter a fé firme quando as circunstâncias ao redor dos nossos filhos parece impossível? Quando as lutas, as adversidades chegam. Orando, buscando a palavra de Deus. E como você falou, né, a missionária falou, que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Então, são essas coisas que me traz muita fé e esperança. Quando dobro o meu joelho, quando converso com Deus, aí todas as coisas serão possíveis. As portas serão abertas. E aí, nós como mães superamos todas as adversidades. Aleluia! Glória a Deus! E é verdade, pastora, é nos momentos da luta, da adversidade, que o Senhor nos permite passar, viver, porque sabemos que tudo é com a permissão dele, mas é nesses momentos que quando a gente dobra o nosso joelho, a gente vai lá, ora, busca, crendo, a gente vê que o Senhor faz. Verdade. Não é verdade? Que a palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Glória Verdade. a Deus. Minha pastora, como transformar o ambiente do lar em um solo fértil para que milagres aconteçam naturalmente? A gente sabe que nem todos os lares, nem toda a família, a paz sempre está ali reinando, né? Mas como fazer para que esse ambiente, que às vezes está sendo um ambiente de guerra, de luta, né, de adversidade, de choro, possa se tornar, né, um solo fértil para que os milagres do Todo-Poderoso comecem ali a acontecer? O que é que essa mãe pode fazer? Essa mãe, ela tem que ter uma vida com Deus. Essa mãe tem que ter intimidade com Deus. Porque na hora da necessidade, da adversidade, uma mãe, ela só não pode, sozinha, resolver essas causas. Mas sim, eu tenho experiência. Quando as portas se fecham,
quando a adversidade chega, porque sabemos que neste mundo teremos lutas e aflições. Mas Jesus diz: tem bom ânimo, eu venci. E eu tenho vencido, tenho tido esse bom ânimo, buscando ao Aleluia. Deus dos deuses, buscando o Deus de Israel. E assim a minha casa é sustentada na rocha, que é Glória a Jesus. Deus. E até hoje, sem ele, eu não posso fazer nada. Ele é meu advogado, ele é o meu protetor, ele é o meu diretor, ele é o meu médico, ele é o meu tudo, para socorrer nas horas mais difíceis. É isso. Aleluia! Glória a Deus! E é desse jeito, gente, sem o Senhor. O próprio Jesus, ele diz na palavra: sem mim nada podereis fazer. Mas com ele todas as coisas se tornam possíveis. Quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa casa, da nossa família, sabemos que as Verdade. lutas elas podem vir, as adversidades elas podem chegar, mas sabemos que ali o Senhor reina, né? Amém. E o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que cessa a luta, cessa a guerra, ele é aquele que abre as portas, ele é aquele que traz cura, ele é aquele que realiza milagres. Glória a Deus! Minha pastora, qual palavra define melhor a sensação de ver uma oração pelos seus filhos serem respondidas por Deus? Eu sei que a senhora tem várias. Eu acredito que a senhora tem. O Senhor já respondeu várias orações, várias petições pelos filhos da senhora. Verdade. Mas que sensação a senhora tem quando a senhora coloca uma causa na mão do Senhor e o Senhor traz a resposta favorável? É sem palavra, mas gratidão. Gratidão. Gratidão a um Deus tão poderoso. Eu digo muitas vezes assim, eu gostaria de poder anunciar, gritar, colocar alto, a palavra bem alta para que o mundo pudesse ouvir e ver a grandeza deste homem chamado Jesus. Glória a Deus. Um homem que, quando você procura, pode ser a hora que for. Ele nunca vai dizer para você que não pode. Ele nunca vai dizer para você que está ocupado, que está dormindo, que deixe para amanhã, que deixe para depois. Não, ele responde. Glória a Deus. Sabemos que se nós orar agora e neste exato momento não acontecer, mas temos certeza que vai acontecer. Porque ele não falha. Aleluia. E assim, né, pastor, ele sempre está atento às nossas orações, ao nosso Verdade. clamor. Glória a Deus. E é como a pastora falou, gratidão. Temos que ser gratos ao Senhor, né? Jesus, ele curou 7 leprosos. Verdade. E só um voltou para... Aliás, 10 leprosos, perdão, 10. E só um voltou para agradecer. Verdade. Né? Só um teve ali o espírito de gratidão, né? Foi grato ao Senhor. Então, que maravilha, que coisa extraordinária quando nós oramos, principalmente pelos nossos filhos, quando nós entregamos uma causa na mão do Senhor, que muitas vezes para nós é impossível, que muitas vezes para nós está ali tirando o nosso sono, nos trazendo preocupações. E de repente a gente vê Deus agindo, de repente a gente vê Deus entrando na causa, mudando a situação. Isso é gratificante. E é como a nossa pastora falou, o momento que você procurar, o momento que você for até Jesus, ele vai estar lá, disponível para te ouvir e para te socorrer. Glória a Deus, que manhã maravilhosa, gente. Eu amo falar das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, porque esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Minha pastora, assim como Ana tinha um desejo, Ana tinha algo no coração dela, o qual ela almejava muito. E para Ana era impossível. Qual promessa a senhora tem gerado no altar de Deus, assim como Ana gerou Samuel
filho no altar de Deus, qual promessa a senhora tem gerado ainda no altar de Deus? De ver a minha geração diante de Deus. Glória a Deus. De ver os meus netos, minha família dobrada diante de Deus. Aleluia. Porque através dos meus filhos, eu hoje sirvo ao Senhor. Aleluia. Eles começaram indo para a igreja, junto com uma vizinha minha que evangelizava, e ali eu fui vendo e eu comecei a enxergar que eu precisava de Jesus Aleluia. para poder criar os meus filhos, né? Hoje, alguém pode dizer, e os seus filhos estão congregando em alguma igreja? Não, congregaram um tempo, depois se afastaram, né? Mas conhece a palavra. Não são pessoas que não conhecem a verdade. Sabem que o caminho é Jesus. Aleluia. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O meu compromisso como mãe, eu já fiz. E eles hoje sabem que tudo tem que consultar a Deus. Glória Não a é? Deus. Então, hoje eu vejo a semente plantada, né, na vida dos meus netos, do meu bisneto, como dei uma Bíblia no aniversário do meu bisneto, e quando eu fui dar o culto em ação de graça pela minha saúde, que eu olhei, estava ministrando, vi o meu bisneto de 12 anos, com a Bíblia que eu dei em outubro, a ele Glória que a ele Deus. completou ano, e eu fiquei muito feliz de ver ele abrir a Bíblia e ler um versículo. Então, quero dizer para você, vó, mãe, evangelize o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, porque esta semente será plantada. Glória E eu a digo Deus. que meus filhos têm promessa de Deus e que um dia eles vão chegar diante de Deus. certeza. Não vou chegar só, a minha família irá junto. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia! Gente, os filhos da pastora, eles foram pequenos ainda, mas eles foram o instrumento que o Senhor usou É para verdade. que ela chegasse até a presença do Senhor. E é como a pastora falou, né? Tem uma promessa na vida desses filhos. sim. Tem uma promessa. E no tempo do Senhor, essa promessa vai se concretizar. Porque eles conhecem a palavra. Eles não fazem nada sem antes buscar a direção, sem antes buscar esta mãe que ora, que vai orar, né? Então, assim, eles vê na mãe Deus, né? Ele vê Deus na mãe deles. E a semente está lá, no coração deles, porque eles conhecem. E glória a Deus por isso. E olha, gente, pastora Luzia é uma mulher de vários testemunhos. Recentemente, né, ela passou, o Senhor realizou um grande milagre na vida dela. Então, nós estamos diante de uma mulher, qual Deus, né, tem feito promessas, tem realizado promessas na vida dela e tem realizado também na vida dela, na vida dos filhos, grandes milagres. Glória a Deus. E sabe o que é isso? Eu quero dizer para você nesta manhã. Isso é reflexo de pessoas que oram, de pessoas que têm intimidade com Deus. Aleluia! Minha pastora, de que forma, né, a perseverança de Sara, uma mulher também, que Deus fez uma promessa para ela, mas mediante ao cenário, vamos dizer assim, aquela mulher tinha tudo para duvidar dessa promessa, né? Mas diante da perseverança de Sara, o que nos ensina, o que essa perseverança nos ensina para esperar, né, o tempo certo do milagre ou da promessa se cumprir. A senhora está orando, a senhora falou que tem apresentado seus filhos no altar, né, que o maior desejo é ver seus filhos congregando. Né? Então, o que Sara nos ensina na perseverança do esperar o tempo do milagre acontecer? Perseverar. Ter perseverança, porque a perseverança é uma
grande virtude na vida de um crente. E eu gosto de perseverar, porque Deus falou comigo no início da minha fé. E eu acreditei. Eu tinha um sonho de ir a Israel. Aleluia. Eu esperei 40 anos. Glória a Deus. Então, isso é perseverar, é perseverança. E eu perseverei 40 anos e eu pisei na Cidade Santa. Aleluia. E hoje, quando eu lembro que eu fui a Israel, eu choro. Porque eu digo, eu já fui a Israel, meu Deus. 40 anos não é 40 dias, mas eu perseverei. Eu sou dessas que não desisto. Aleluia. Eu não desisto porque eu aprendi com um mestre que me ensinou a não desistir, Glória a Deus. que é Jesus, né? Você falou que eu fui a 18 países. Por que 18 países? Porque Deus falou e eu acreditei. Aleluia. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, não é? Então, coisas incríveis, coisas extraordinárias aconteceu na minha vida, nesse meio de mundo, por aí. Mas porque eu acreditei. E quero dizer para você, não desista. Não desista do seu sonho. Porque quando Deus promete, Ele não falha. Aleluia. Não é verdade? É verdade. Ele não falha. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, gente. Nós temos que perseverar, acreditar, crer, né? Sara acreditou, ela perseverou. A pastora, Deus fez uma promessa. Ela acreditou, ela perseverou e ela continua crendo, ela continua perseverando, porque ela sabe que esse Deus é Deus de milagre, é Deus de coisas grandes, é Deus que realiza sonhos, é Deus que faz coisas extraordinárias. Aleluia! Glória a Deus. Minha pastora, fale um pouco dos seus filhos, os milagres que Deus tem feito na vida deles, né? A gente conhece os seus filhos, né? Eu conheço a Quininha, que é a Tereza, conheço a Teude, conheço o André, Verdade. e todos, né? Cidade toda conhece o Alexandre. Gente, o Alexandre, esse Alexandre aí, é o vereador Alexandre Pereira. Ele é filho da nossa pastora Luzia. Então, a casa dessa mulher é uma casa que é nítido os milagres de Deus. Eu conheço um pouco a história da pastora Luzia. A pastora Luzia morou um tempo ali perto de onde os meus pais moram, na verdade. Às vezes que ela foi para alguns países, a gente sempre conversava, não era, pastora? Ela sempre me incentivava, mas eu confesso que eu não tinha a fé que essa mulher tinha. E ela sempre, algumas vezes que ela foi, ela trazia presente para mim dos países qual ela foi. Então, é nítido a gente ver os milagres na casa dela, na família dela, na vida dos filhos da pastora Luzia. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco desses filhos. Quando a missionária citou a obra missionária, eu trago hoje assim, eu não desisti, porque quando eu fui chamada das nações, eu vi e acreditei que foi o chamado, foi Deus. Porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E eu vi, né, que homem nenhum nesta terra ia me chamar para mandar eu ir aos Estados Unidos, Inglaterra, a Escócia, não ia. Porque uma mulher, sem ter estudado, ter alguma formação, não é verdade? Só com o 2º grau. E Deus me chamou para as nações, para entrar em país de língua inglesa, né? Inglês, falar inglês, espanhol, e tudo isso eu passei.
E outra, não tinha dinheiro, não é verdade? Mas eu louvo a Deus pelo meu chamado. Quando Deus me chamou, eu abracei. Eu disse, eu vou. E assim eu fui. E foi muitas pessoas a investir na minha vida, sem eu pedir nada a ninguém, né? E na época o apóstolo Luiz Pereira, que era o meu pastor, né, da Betel, e eu falei para ele e ele me apoiou, orou e disse, vá. E o pessoal que viram o meu chamado, que acreditou, começaram a investir na minha vida. E a missionária é uma delas, que um dia ela chegou para mim e disse, eu estou com algo para fazer, e estou com dinheiro lá, mas eu não vou fazer, eu vou entregar você para a obra missionária. E assim como ela e outras pessoas que Deus levantou. E assim eu fui aos países pregar a palavra. E hoje eu estou aqui contando um pouquinho da história, né? Aleluia. Então, essa história é uma história, para mim, muito significante. Eu amo missões, eu amo vida, não é? Então, voltando ao assunto dos filhos, milagre acontece todos os dias, missionária, na minha casa. O dormir e acordar é um milagre. Eu acordo e olho, abro meus olhos e digo, Deus, o Senhor me deixou aqui na terra hoje, outra vez. O dono da vida é muito importante a gente refletir e saber que Ele é o dono da vida. Então, na minha casa há milagre todos os dias, na minha família inteira há milagre todos os dias. Né? Então, os meus filhos estão vivos, criei meus filhos com sacrifício, tinha um esposo que bebia muito e por ele beber muito a família, nós sabemos que o alcoolismo, ele atrapalha a vida de qualquer ser humano. Verdade. E de uma esposa e de uma mãe, não é verdade? Então, o Alexandre tomou para ele esse desejo inimigo, que nós sabemos que não é de Deus, é Satanás que coloca no homem para que ele vá beber, né? Então, ele começou a beber, destruiu o casamento e ficou bebendo, vivendo uma vida terrível. E eu, como mãe, conhecedora da palavra, eu queria uma solução. Eu queria um refúgio. E até que procurei alguém em São Miguel dos Campos e pedi uma ajuda, porque o meu filho não estava bem. Mas essa pessoa disse, está certo, mas não me deu essa ajuda. Mas eu olhando para o alto, Aleluia. olhando para a palavra de Deus, que diz, clame a mim, respondei-te-ei, Glória. e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. E eu clamei para esse Deus, e o Senhor resgatou meu filho. Aleluia. Meu filho hoje não bebe, meu filho Glória hoje, a Deus. para a glória do nome do Senhor, é uma autoridade em São Miguel dos Campos. Glória a Deus. Eu, como mãe, sei o que passei, sei o que sofri, sei a noite das aflições, junto com minhas filhas, junto com minha irmã, que morava perto de mim, ele bebia, ia para a casa dela, nós sofremos muito juntas. Para a sociedade miguelense, para o povo miguelense, não tinha jeito. Não tinha jeito. Hoje ele disse para mim, eu tenho vergonha de passar onde eu bebia. E eu não tenho vergonha de mãe, como eu sou, dizer aonde o meu filho bebia. Meu filho bebia nos botecos de São Miguel dos Campos, no mercado de São Miguel dos Campos. E eu, como mãe, doía dentro de mim. Mas eu acreditei. Aleluia. Eu acreditei em ser que Ele é um Pai poderoso. Glória. Um dia, Ele pegou meu filho e tirou do alcoolismo Glória a e Deus. fez ele sentar em uma cadeira. Glória a Deus. Hoje, o meu filho está como vereador, mas não fui eu que pedi ao Senhor. Deus, eu quero meu filho vereador de São Miguel, não. Eu nunca fiz uma oração pelo meu filho dizendo assim, Deus,
eu quero que meu filho seja eleito. Não, porque quem deu para ele foi o Senhor. Aleluia. Então, não há que eu me preocupar se ele vai ser eleito ou ele não vai ser, porque quando não for, é a vontade de Deus. Glória a Então, Deus. eu louvo a Deus pela vida dele, pelo que ele é hoje e pelo que ele entendeu, que foi o próprio Deus que resgatou ele. Foram tempos de aflições, foi tempo de guerra, foi tempo de luta, mas hoje eu estou aqui contando para você, mãe. Aleluia. Eu entrei em um propósito com meu Deus. Eu ia para as nações pregar a palavra de Deus e deixar meu filho em São Miguel dos Campos, bebendo. E muitas vezes eu entrava dentro do avião e dizia: Deus, será que eu ainda vou encontrar o meu filho vivo? E Deus me deu a resposta. Aleluia. E hoje eu estou dizendo para você, mãe miguelense, aonde você estiver, corra para Jesus. Glória a Estamos Deus. vivendo os últimos dias aqui na terra. E os Verdade. dias não são bons. Os dias são maus. E Satanás ele veio destruir as famílias. Mas o Senhor ele nos garante vitória. Ele disse: Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Glória. Né? Desse jeito. Então, tá aí os meus filhos, para a glória do nome do Senhor, servindo a sociedade miguelense, eu como uma mãe pobre, sem estudo, com a educação de uma mulher operária que trabalhou, que me educou, e que hoje eu posso dizer, eu sou filha do rei. Aleluia. Hoje eu sou feliz, eu posso dizer que sou a mulher mais feliz do mundo, porque existem outras mulheres igual a mim, feliz, que servem ao Senhor. Não foi fácil e não é fácil, mas na oração nós alcançamos tudo, Aleluia. porque temos um Deus poderoso. Eu creio neste Deus. Glória a Deus. Eu creio neste Deus. Aleluia. Eu creio, eu oro, eu sei que Ele faz, porque Ele é grande. Ele faz. Não é verdade? Eu tenho que agradecer o meu Pai. Glória a Deus, gente. O tema desta manhã não poderia ser diferente. Mães que geram milagres. Aleluia. A oração ela tem um poder extraordinário. A oração, o clamor de uma mãe tem o poder, né, de mover as mãos do Todo-Poderoso, de ir lá, de resgatar, né, de levantar, de tirar lá do lamaçal do pecado, de limpar, né, de mudar, de dar um novo nome, como a Verdade. pastora falou, né, de onde Deus tirou o Alexandre, que Deus fez. Alguém desacreditado na sociedade, alguém que talvez por onde passava, as pessoas apontavam, criticavam, mas o Senhor já tinha, né, escrito toda a história do Alexandre, como a palavra do Senhor diz. Todos os nossos dias já foram escritos e determinados por Ele. Temos momentos de luta, de dor, de guerra, de preocupação. Quando essa mãe saía daqui, ia para as nações, eu sei que ela ficava um mês, não é isso, pastora? Era o mês de janeiro. E o mês de. Era 2 vezes Duas no no ano, né? Começou uma vez, depois passou duas 2 vezes vezes. por ano, né? E essa mulher deixava a casa dela, o esposo, os filhos, mas ela ia porque ela entendeu o chamado. Ela entendeu o que a palavra diz, buscar primeiro o reino dos céus, né? E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, enquanto ela fazia para o Senhor, enquanto ela entregava ao Senhor, enquanto ela obedecia ao Senhor, o Senhor estava cuidando, o Senhor estava preparando. Verdade. O Senhor estava agindo. E hoje essa mulher ela está colhendo, né, o que ela semeou no reino, o que ela plantou, as vidas que ela foi evangelizar, as vidas que ela foi lá falar de Jesus, do amor de Jesus para elas, as vidas que ela orou, que ela ainda ora até hoje. Então, gente, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo nesta manhã, nada passa desapercebido ao Senhor. Tudo que eu e você viemos fazer para o Senhor,
né? Ainda que seja um copo de água, como Jesus diz, né? A um pequenino, você vai ter uma recompensa. Né? Então, as tuas orações, né? O teu clamor, a tua entrega, pode ter certeza que não está passando desapercebidos. Verdade. E no tempo certo, aquilo que você também está buscando da parte do Senhor, Ele vai realizar, porque Ele é fiel. Glória a Deus! Aleluia! Porque também missionariara hoje, e muitas vezes eu penso, a melhor coisa é dar do que Verdade. receber, né? Então, quando nós semeamos, Deus cuida dos nossos Deus familiares, né? Eu meditando nos obreiros que tem hoje em Moçambique, pago pelas ofertas que eu recebi, paguei estudo bíblico Glória a Deus. para eles se formarem, porque eles lá não são consagrados se não tiver formado. E deles que não poderia pagar, eu fiz matrícula Aleluia. com os dinheiro que recebia das ofertas, né? Hoje temos obreiro lá formado, né? Igreja que faltava colocar as portas com dinheiro de oferta. Muitas e muitas coisas nesse meio do mundo. Só a eternidade vai dizer. É verdade. Então, é muito precioso quando você investe no reino de Deus. Aleluia. Não é muito precioso. Então, nós colhemos quando nós plantamos. Planta a semente na vida dos filhos, nós planta a semente na vida dos netos, e sai plantando e depois a gente vê o resultado. Eu vivo do resultado da obra de Deus, Aleluia. aonde eu plantei. E estou aqui e quero continuar plantando, Glória a Deus. de todas as formas. Não é verdade? Aleluia, é verdade. É desse jeito, gente. E além da pastora ter ido, né, para missões, ter se dedicado a essa obra missionária, sabemos que ela é uma mulher de oração. Essa mulher também, além de viver os milagres dentro da casa dela, com os filhos, recentemente a pastora também viveu um grande milagre. E eu queria, minha pastora, que a senhora falasse um pouquinho também do que Deus fez recente. Porque eu sei que você que está aí nos assistindo nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, com certeza, você está sendo impactado por tudo que você está ouvindo nesta manhã, neste lugar. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, desse milagre, mais um milagre, É verdade. né? Extraordinário da parte do Extraordinário. Senhor. Eu fiquei enferma, assim, saiu uns furuncos, e eu procurei uma dermatologista, e ela passou o medicamento para mim. Mas eu já estava tomando medicamento antibiótico, e conversando com ela, consultando, ela falou que eu tinha que continuar. Então, ela lá fez uma mudança e passou mais outro medicamento. Eu estava tomando um medicamento de 750, ela colocou um de 500 e mais um de 300. Eu não sei o que eu tomei, esse remédio não me fez bem. Eu acordei com o coração acelerado. E, para resumir, fui parar no hospital, de hospital no outro dia fui para a UPA, e da UPA eu tive que me levar para uma UTI móvel, né? Veio a UTI móvel para me levar para Palmeira dos Índios, para um hospital, que era o único que na hora poderia me receber. Meu coração estava batendo 164, depois até 170. E na UPA o médico fez tudo o que poderia fazer, todo o procedimento, e o coração não chegou aos 80, aos 70, nada. Então tive que ir para uma UTI. E naquela UTI eu passei 6 dias, né? Mas eu vi ali a mão de Deus. Aleluia. Que quando eu saí daqui para ir para Palmeira, eu já ia sabendo que ia fazer um cateterismo, eu já ia sabendo que ia ter algo muito forte, né? E as minhas filhas ficaram muito desesperadas, só não mostrava para mim, mas eu sabia que eles não estavam bem. E ali eu passei 6 dias na UTI e depois passei mais 3
na enfermaria. E o que aconteceu? Um grande milagre. Glória a Deus. Quando estive alta, fui ao cardiologista e o cardiologista falou que eu não tive infarto, que eu não tive nada. Aleluia. Só foi a arritmia, não é? Que atacou muito forte e meu coração, por causa do remédio, não suportou. E eu já tinha um pouco, mas o remédio ajudou muito. E nessa história toda, como eu falei, que a gente busca o Senhor, eu, nas madrugadas, orando, o Senhor mostrou para mim que ia acontecer algo comigo. E ele falou para mim que ia ser um milagre muito grande. Aleluia. E que todo mundo ia saber. Glória a Deus. E todo mundo soube que foi um grande milagre, né? Missionária Yara, ela vive comigo, assim, na igreja, nos trabalhos, e ela levantou um trabalho, Deus falou com ela, sem ela saber de nada, e ela levantou um trabalho, um propósito pela minha vida, com as mulheres da minha célula, e elas fizeram 30 dias de propósito pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Eu agradeço a Deus, a vida dela. E a vida dessas mulheres que também tem me ajudado. E ali o Deus do céu olhou e viu o sacrifício dessas mulheres. A minha igreja, Ministério Betel, Aleluia. junto todas as irmãs que me conheceram, que conheceram o problema na hora que ficaram sabendo, as igrejas entraram em oração e Deus respondeu. Aleluia. E hoje eu quero agradecer a cada igreja, a cada um que orou por mim, que clamou o Senhor. E o Senhor Glória a Deus. trouxe a resposta. Eu estou aqui Aleluia. para a glória do Senhor, Glória para a Deus. voltar, que eu já comecei já a dar os passos para a oração da Amém. madrugada, né? Todos os dias, 5 da manhã, estamos lá buscando ao Senhor, Aleluia. enquanto podemos achar. Verdade. Porque no momento que eu estava na UTI, eu me assombrei comigo mesmo. Estava um vivo no meio dos mortos, gente morrendo, e eu ali no meio. Mas eu sei que tudo há um propósito. Verdade. E Deus me levou ali porque Ele queria me mostrar algo espiritual, Glória a Deus. queria me ensinar, me levou para me ensinar algo que eu aprendi muito, né? Então, eu só tenho que dizer gratidão Aleluia. a esse Deus todo-poderoso, Glória né? a Sei que Deus. muita gente ficou sabendo, muita gente ficou nervoso, né? Cada um fez a sua oração e eu estou aqui, porque a obra não terminou. Verdade. Ainda tem muitas mães para orar junto comigo para nós ganhar os nossos filhos, Verdade. porque nossos filhos são herança do Glória a Senhor. Deus. E eu creio nisso. Amém. Nós não geramos filho para o mundo, para Satanás. Nós geramos filho para Deus. Verdade. Isso é uma semente que Deus plantou nas nossas vidas, para Glória chegar a diante Deus. dele. Verdade. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia! E sabemos que em tudo que acontece conosco é um propósito de Deus, tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Olha, a pastora viveu todo esse processo, né? Toda essa situação recente e não estava no coração dela, não estava no meu. E agora não só as pessoas de perto, que conhecem a pastora, que soube do problema, que orou, que Deus levantou, né? O ministério, o qual nós congregamos, a nossa liderança. Mas você agora que está aí nos assistindo, conectados, porque tem pessoas de outro país que nos assistem lá na África, não é isso? Né? Tem um irmão lá na África que está em missões, que não perde conectados. Tem pessoas de outros estados que também nos acompanham, que nos assistem. A pastora agora está dando testemunho dela para você também. Aí, do outro lado, né, para você saber que Jesus, ele ainda continua salvando, libertando e curando e realizando grandes milagres. Glória a Deus, aleluia. Eu já quero mandar um abraço para a nossa liderança, apóstolo Josivaldo Lima e a sua esposa, apóstola Ruth, que Deus continue abençoando vocês. Somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual das nossas vidas.
Quero também mandar um abraço e já parabenizar a Bispa Maura, a pastora Magnólia, pelo congresso de intercessão que foi a glória de Deus. Que Deus continue, minhas amadas pastoras, abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Minha pastora, eu queria que a senhora olhasse agora para esta câmera e deixasse aqui, essa câmera aqui, e deixasse aqui uma mensagem para as mães, uma mensagem de fé, de coragem. Às vezes, a mãe está passando tanta luta, né, com os filhos, e às vezes vem o desânimo, às vezes vem a dúvida, será que vai mudar? Será que esse filho vai mudar? Será que vai haver transformação? Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mães. Eu digo hoje, que direi ao Senhor pelos seus grandes benefícios que Ele tem feito em minha vida? Que direi? E eu quero dizer para você, mãe, você é mãe, foi chamada com uma missão. Então, nós não devemos desistir. Eu sei que não tem sido fácil, nada fácil para uma mãe. Mas quero dizer para você, como no início do programa, a mensagem que a nossa irmã citou aqui, eu quero dizer para você que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. O seu amanhecer, um dia você vai acordar e você vai olhar e você vai ver que tudo é possível para aquele que crê. Não desista do seu filho. Eu convido você nesta manhã a buscar mais o Senhor, a se dobrar mais diante de Deus. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas muitas vezes Deus quer muito mais de nós. Nós precisamos se derramar mais, buscar mais, se dedicar mais ao Senhor para poder alcançar as bênçãos, as vitórias que Deus preparou para nós. Não desista do seu filho. Não abra sua boca para dizer nunca que não vai ter mais jeito. Não diga, vai ter jeito sim. Porque um dia eu ouvi quando alguém disse que o meu filho não teria jeito mais. Mas eu repreendi na hora e disse, vai ter jeito sim. Porque eu estou orando, eu estou pedindo a Deus e sei o que Deus vai fazer. Amém. E no tempo determinado o Senhor faz. É só buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Invoque o nome dele, mãe, enquanto está perto. Nós temos uma missão muito importante. E quero dizer para você, ninguém ora pelo filho como uma mãe. Eu oro pelos filhos das minhas irmãs, das minhas amigas miguelenses, das minhas amigas fora daqui de São Miguel. Eu oro, eu choro, eu peço a Deus que cuide, que faça algo, mas ninguém ora por um filho como uma mãe, porque nós geramos eles, não é verdade? Então, quero dizer para você que não desista da sua filha, do seu filho, ame, porque um dia você vai ver a recompensa. Se eu fosse falar aqui dos milagres, são muitos milagres na vida da minha sobrinha, o que Deus já livrou da morte, né? Deus tem livrado através das orações. Por isso eu sou muito grata a meu Deus. E quero dizer, você não congrega, procure um ministério. Procure um ministério para você servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado um ministério, o qual eu faço parte. É o Ministério Betel, todo mundo me conhece aqui em São Miguel, né? Agradeço a Deus pela vida do apóstolo Josivaldo, da apóstola Ruth, todos os pastores, pastoras, né? Quando adoeci, ele ficou muito preocupado, orou muito e sei que nós já cantamos o hino da vitória junto com a igreja. Então, toda a honra, toda a glória é para o nosso Deus, porque ele é digno de louvor. Como posso eu desistir de um Deus tão rico, tão poderoso,
dono da vida, me deu a minha vida de volta, né? Dono da prata, dono do ouro, dono de todos os bancos. Quando eu não tenho as coisas, eu falo com ele e ele imediatamente já resolve. Você quer o que mais? Aleluia. Sirva esse Deus poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Desse jeito, gente, que manhã maravilhosa. Que tema extraordinário. Mães que geram milagres. Eu já quero agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina. Que Deus continue abençoando vocês. E a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita. E olha, gente, o oferecimento deste programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue, Alexandre, abençoando a tua vida. Olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Pastora, estamos agora no quadro Recordar e Viver. Então, se a senhora sentir vontade de chorar, pode chorar. A produção vai providenciar para a senhora papel toalha, guardanapo, tá certo? Então aí, produção, vamos para as fotos da nossa convidada desta manhã, nossa primeira foto do Recordar é Viver. E aqui, minha pastora? Meu Deus. Onde foi
esse lugar? Que galera é essa? Acho que é Argentina. Meu Deus, nem Ela é sei. bem esbelta, né? Não sei bem, Bem mas parece que fininha. sim. Meu Deus, andei por tanto lugar na terra. Esse monte de criança. Esse senhor, essa senhora que está junto aí da senhora. É a Argentina? Parece sim. Porque são muitas fotos, muitas coisas para Muitos lembrar, lugares. muitos lugares. Mas quando a senhora muito. vê uma foto dessa, né? Uma foto, assim, a gente vê que é uma foto que já faz bastante tempo. Uma foto que a senhora estava aí, né? Cumprindo o ID do senhor. O que é que a senhora sente? Sem palavra, saudade. Gratidão a Deus por este momento. Isso aí estava evangelizando, isso aí estava orando. Com certeza esse senhor com essa bengala, isso aí foi oração. Foi vida para Jesus, porque essas fotos são fotos que quando as pessoas aceitavam Jesus, a gente gostaria de registrar De esse registrar. momento. São muitas, eu tenho muita coisa, muita. Aí nem dá mesmo. Tem muitas que eu lembro, sim, e muitos que eu não lembro. Foram muitos lugares. Glória É a Deus. muitos lugares para a pessoa, só no A senhora Paraguai. voltaria, pastora, se Deus falasse assim, Luzia, Não, vou eu te levar de novo para missões. não é que eu voltaria, é que eu tenho uma promessa antes de sair desta terra, de visitar o meu povo. E como eu falei, que Mas quem é o eu seu ia povo? Diga para o pessoal que está nos assistindo. os meus povos, entendeu? Povos. Porque amo todos, entendeu? E é muito significante. Eu quero dizer para você e para todos que estão me assistindo, eu evito ver foto da obra missionária. Porque se emociona. Porque fico já morrendo de saudade. Então, Porque a missão arde no seu coração. é tão forte isso que o meu esposo não era crente, né? Não era evangélico, e todas as vezes que estava assistindo televisão, que ele via esse povo, ele chamava, vem ver o teu povo. Glória a Deus. Ele já entendia que eu tinha ele como meu povo. Glória a Entendeu? Deus. Então, muito significante. Amém. Mas tem mais, viu, pastora? Eu lembro deles, Senhor. mas não lembro totalmente dizer onde, porque local. eu tenho muita coisa, é muita coisa. Então, tem vezes que eu lembro, tem vezes que eu não lembro. A missão sempre manda foto para mim, ele sempre manda, né? Aí pega, manda foto para eu não esquecer a gente tudo junto, é muito importante. E aí, produção, nossa próxima foto tem mais, minha pastora. Ai, Jesus, aí eu sei onde é isto. Isso aí é na Argentina. Aí foi no dia que o líder, um dos líderes do budismo, aceitou Jesus. Ai, glória a Deus. Foi aí. Esta foto eu tenho, inesquecível este dia. Este dia nós fomos fazer o evangelismo na rua. E aí o irmão colocou só, eu estou com Fernanda aí, e ela sempre me ajudava, porque ela é colombiana, ela fala bem espanhol, e nas horas que eu precisava de uma ajuda, ela sempre estava me ajudando. E aí eu comecei a falar do amor de Deus, e depois a equipe está toda espalhada, evangelizando. E eu cheguei para umas mulheres que estavam assim, e comecei a falar do amor de Deus para elas. E tinha um moço assim, porque nós mulheres
não é para estar pregando para os homens, né? Tem os homens, vai pregar para os homens, porque nós brasileiras, no país dos outros, pregando é meu, né? Então a gente tem que vigiar nessas áreas. Mas neste momento, as meninas estavam sentadas, as mulheres e eu, falando do amor de Deus, e ele estava do outro lado. E deu para mim transmitir a mensagem para ele. E ele escutou bem e ficou lá no canto. Daí a pouco, ele veio atrás de mim e disse para mim: tudo que a senhora falou comigo, eu fiz uma reflexão. Eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Eu sou um dos líderes do budismo. E hoje eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. E eu tenho uma foto fazendo assim, a menina tiraram eu falando. Aí, naquele momento, eu chamei um irmão, que ele sempre tem os homens com a gente, né? Os irmãos, eu chamei o irmão para ele ministrar nele. E o irmão veio e ministrou nele. Glória a Deus. Aí é em Córdoba, onde a gente estava pregando. Aleluia. É verdade. É gratificante, gente. É gratificante. Aí eu estava lá. Tava lá, ela. Glória a Deus. E aí, produção, que ainda tem mais. Meu né, Deus, pastora? Fernanda tão magrinha. E aí, Meu pastora, Deus a senhora do lembra? céu. Minha gente, o que é isso mesmo na terra? Isso aí é o meu pastor Thomas, o líder, nosso líder da missão, lá no Recife, e a missionária Laura. Eles são de Canadá e mais de 20 anos morando no Brasil, e ele toma conta lá do trabalho de missões, quem nos enviava, né? E hoje ainda envia. E aí é no trabalho, quando a gente chega da missão, aí a gente ia para a casa dele se reunir, e aí ele está orando por nós, pastor Tom. Fazer esse momento de oração. No não é? momento de oração, missionária Laura sempre se comunica comigo. Missionária Laura. É, a esposa essa? a missionária Laura, esposa do Essa. pastor Thomas. Sim. E aí é a Paula, que é a missionária pastora, que foi minha líder também. Glória a Deus. E ele vive no Recife, Amém. enviando missionário e formando obreiro. Tem uns quase 80 anos. E quando eu fui me enquadrar na missão, ele por telefone, ele falou comigo, e ele falou assim: quantos anos você tem? Na época, eu tinha uns 50 e poucos anos. Aí ele, tá certo, concordou tudo, mandou ir para fazer toda a documentação. E quando eu cheguei no corredor, eu fiquei pensando: será que ele vai me aceitar por causa da minha idade? Aí quando eu cheguei... Sim, aí ele falou assim: e a senhora nessa idade, a senhora tem pique para fazer a obra missionária? Eu disse sim. Aí quando eu cheguei no corredor, que a gente se encontrou, quando ele me viu de longe, ele falou para mim. Ele falou assim: Luzia. Glória a Deus. Aí eu disse: pastor Thomas. Aí a gente se abraçou. Aí eu disse: o senhor perguntou se eu tinha pique com 50 anos para fazer missões. E o senhor, por que está fazendo missões? Aí ele riu, porque ele já tinha 60 e tanto. Entendeu? Glória a Deus. Muito lindo isso, né? É verdade. Recordação maravilhosa. Recordar é viver. E aí, produção, nossa próxima Onde foto. você arrumou essa foto? Ai, meu Deus. Minha turma, meu Deus. Mulher, pelo amor de Deus. Essa Viajar coração. equipe é a equipe que a senhora viajava. Equipe que viajava, aqui é o pastor Thomas de novo. Paula, que foi minha líder. Tudinho, pessoal. Irmão Ademir, Luciano. Ai, Deus. É verdade. Aí é no Recife, Glória quando a nós Deus. estamos fazendo treinamento. Aí as fotos que elas colocam e dão de presente pra gente. Amém. Ali é a Tassiana. E aqui,
A missionária pastora Luzia. Meu Deus, menina. Glória. Vocês são Tem de- mais, minha pastora. E aí, produção? Ai, E meu aí, Deus. minha pastora? Ah, Essa bandeira que eu sei que a senhora ama. é a bandeira que eu amo. Eu oro todos os dias por esse país. E a minha vitória é essa, orar por Israel. Glória a Deus. E aí a gente vê, né? Mais uma das fidelidades de Deus na sua vida. Eu dizia, Deus queria ir para Israel, 40 anos esperei, né? E um dia Deus falou comigo que eu ia para Israel. O apóstolo Josivaldo foi chegando na igreja e o Senhor falou comigo, você vai debaixo da cobertura dele. Aí eu achei incrível, porque eu disse, é quando isso? Mas Deus falou, não é verdade? Então, Deus falou, está falado, e isso aconteceu na cobertura dele. Verdade. Quando Pastora, ele a senhora foi- lembra que local é esse? Não lembro, porque aí foi a gente ir na carreata, andando por tudo, entendeu? É que o que me chamou a atenção eu mesmo foi que todo mundo estava com a bandeira do Brasil. E a senhora? E eu não quis. Israel. Eu estava em Israel, eu coloquei a bandeira de Israel, porque a minha alegria era tão grande, tão imensa, de poder pisar na terra. Glória Por a isso que eu Deus. digo, eu vejo pessoas dizer, um dia eu vou em Israel, mas é difícil. Não é difícil, porque quando Deus chama, promete, Ele supre a necessidade. Aleluia. E eu fiz Ele de tudo faz. para entrar em Israel e não tinha como. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Glória E no a de Deus. repente Ele me levou a Israel. Aleluia. E aí, produção, nossa próxima foto. O que esse casal representa? Eu sei que representa um. Fale só um pouquinho deles. Esse homem. Esse homem me contagiou com o vírus de missões. Glória a Deus. Meu pastor Alberto de Faria, e depois de Alberto de Faria ele veio. E quando ele chegou, ele me contagiou com obra missionária. Foi daí que começou o meu chamado. Foi daí que nas madrugadas Deus começou me revelando os países. Foi me revelando, e aí aconteceu tudo. Foi ele. Glória a Deus. E ele acreditou. Ele não olhou para mim e não achou que eu estava velha, que eu tinha um marido não crente, que eu tinha filho, que Ele não não dava. viu as dificuldades. Ele não viu a dificuldade. Ele só apenas assinava toda a documentação que chegava para ele assinar. Ele assinava e eu ia. Muitas vezes ele dizia, não sei como ela vai. Eu só sei que eu assino e ela vai, e ela volta e ela vai. Porque era muito especial assim, porque eu não pedia à igreja nada, né? As minhas viagens missionárias, o chamado, é muito lindo o chamado. Eu não creio em nenhum chamado que Deus lhe chama e você vai pedir às pessoas para lhe ajudar. O meu chamado é o meu chamado. E ele impactava com isso, porque você mesmo conhece a história. Quando era para mim ir, eu não sei, só sei que o dinheiro de passagem chegava, hospedagem, alimentação, roupa para levar para as crianças, né? Tudo levava para aquele povo, suplia necessidade, nunca faltou nada, e ele dizia, não sei, só sei que ela diz, já vou. Aí vai, vem, vinha. Um certo dia ele me procurou e disse, botou a mão no bolso e para me dar uma oferta para o missionário. O que é isso? Disse não. Não? Digo não. Já está tudo pronto. Porque Deus, ele sempre supriu a minha necessidade. Glória a Deus. Hoje aqui, estou aqui. Se amanhã o papai disser a mim,
você vai em tal país. Eu só tenho que arrumar a mala. Agora eu não vou nem perguntar a ele como, Jesus, é que eu vou, porque eu já sei que se ele mandar, eu vou. Agora, onde é que tem dinheiro? Agora faço Com o meu ele. apóstolo Josivaldo, É. né? Deus é fiel, o dinheiro está no bolso dos crentes, que Jesus vai mandar. Amém. Eu nunca pedi, a missionária Yara sabe, nunca pedi, né? Verdade. Nunca pedi, sempre tive tudo para viajar. Glória a Deus. Mala, roupa, dinheiro, tudo. Aleluia, é desse né? jeito. Esse homem, ele me contagiou, né? Foi muitos anos a gente junto, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. E hoje eu sempre digo, eu nunca duvidei que o apóstolo Luiz, que Deus, nunca duvidei de que ele ter mandado, Deus mandou ele entregar ao apóstolo Josivaldo do ministério. Eu nunca duvidei, porque eu sempre confiei nas palavras que este homem falava. Alguém pode dizer, não, ele mandou. Eu só fiz, quando ele falou que Deus mandou, eu só fiz aceitar. A saudade, sim. Como não vou ter saudade? Como não vamos honrar este casal? Não é verdade, esta família. Mas eu entendi que ele mandou. Glória Porque a Deus. este homem é um É um homem de de oração, palavra, de de ouvir oração. Deus. E eu aprendi a orar com ele. Amém. Muitas vezes estava orando, Glória a ele Deus. chegava, ia lá para a sala VIP orar. E eu agradeço a Deus pela vida dele. Amo demais essa família, né? E louvo a Deus porque ele deixou outro no lugar dele. Verdade. E hoje eu estou feliz, porque Deus, quando manda, a gente não pode Se questionar. responsabiliza. Porque ele se responsabiliza, né? A minha pastora tem estamos mais, bem. viu? Não vai ficar aqui não ainda. E aí, produção? Estamos bem, graças a Deus. Oh, E meu esse Deus. casal? Esse casal, eu digo que é a minha Ruth. Não assim, porque o apóstolo chama ela minha Ruth, né? É. Nas brincadeirinhas, eu digo, apóstolo, cadê minha Ruth? Né? A apóstola Ruth, uma pessoa maravilhosa, né? Essa semana eu estava falando sobre ela, porque hoje nós sabemos que ela não tem uma saúde, né, para estar junto com a gente. E eu e a minha filha falando nela nos tempos antes, quando eles chegaram logo aqui, né, falando. Eu lembro muito dela, sempre foi essa mulher alegre, nunca foi uma pessoa assim de... A hora que você procurar para falar, ela é a mesma Ruth. Está sempre com um sorriso, Com né? sorriso, né? É. E Deus nos presenteou. Verdade. Levou a apóstola Marivone, É, que coisa e mais deixou linda. ela. E deixou ela. É. Deus trabalha maravilhosamente, Deus é perfeito. Verdade. Deus não faz nada errado, né? E eu louvo a Deus pela vida desse casal. Eu estou dizendo aqui hoje, não só porque estou aqui nesse, né, programa, as pessoas assistindo, não. Eu digo diante do meu Deus, eu entendi. Eu entendi. Nunca questionei, porque eu entendi. Se Deus mandou, Ele fez. Verdade. E ele está aí para a glória do Senhor, né? Que Deus dê muita saúde a este casal, para estar junto, né? Trabalhando com a gente. Verdade. A O nosso apóstolo, casal de apóstolos, né? Os que nossos nosso apóstolos, líder os nossos hoje, líderes, que ficou no a lugar. nossa cobertura. Ela, para quem não sabe, irmã da apóstola Marivone, a esposa do apóstolo Luiz. Deus é lindo, Deus é perfeito, né? Eu já tinha uma grande ligação com a apóstola Ruth, porque a apóstola Marivone nos levava para Piraca. Vamos na casa da Ruth. A gente enchia a casa e ficava orando dentro de casa, fazendo aqueles momentos de oração, né? Já tinha uma ligação muito grande, né? Mas que Deus abençoe a vida dela. E aí, produção, nossa próxima foto? Meu Deus. O que é que a senhora, quando a senhora vê o Alexandre assim, nessa cadeira, o que é que a senhora sente? Eu sinto que um dia eu orei nele, ele disse que queria se candidatar a vereador, e eu disse para ele que não. Aí ele disse não, eu digo, não, para onde é que você vai se candidatar a vereador? Você sabe o que é isso? Isso é muita coisa, meu filho, dá muito trabalho. Mas eu queria que a senhora me abençoasse. Eu disse, não vou abençoar. Eu não quero você em política. Aí ele não se candidatou.
Aí ele foi e apoiou outra pessoa e depois apoiou outra pessoa. Apoiou um, ganhou, depois apoiou outro, não ganhou. E eu comecei a orar. Aí ele chegou para mim e disse, agora, o tempo passou, eu quero me candidatar a vereador. E eu queria o seu apoio. Eu disse, essa história de novo. Aí eu fui conversar com Deus. Eu estava no meu quarto, orando assim, caminhando dentro do quarto. E eu falei com Deus, Deus, esse menino de novo com a história de candidato a vereador. Aí o Senhor falou para mim, você lembra de um pedido que você me fez? Então, você me fez um pedido. E ele me disse até o pedido que eu tinha feito fazia anos. Eu estou respondendo o seu pedido com isso. Através da vida dele. Não, você não me pediu para que ele fosse um vereador. Você me fez um pedido. E eu estou lhe respondendo. Eu me surpreendi. Senhor, é esse o pedido que o Senhor vai me dar? Orei, aí chamei ele. Aí disse, vou lhe abençoar. Glória a O Deus. valor que tem uma mãe que ora. Por trás de um filho, tem uma intercessora Glória ao a lado Deus. dele, né? Então, foi o que eu fiz. Chamei o irmão Ronaldo, muito meu amigo, né? Irmão Ronaldo, o Alexandre quer se candidatar a vereador, meu filho, de novo, essa história, mas Deus falou comigo. Foi. Vamos orar? Vamos. Aí eu fui na casa dele, no escritório dele, orei por ele, e quando eu botei a mão na cabeça dele, o Senhor disse a mim, estou eu colocando ele numa cadeira. Glória a Deus. E eu não contei para ninguém, porque temos que ser sábia, né? É verdade. Porque nós não podemos estar dizendo, Deus disse, não. Deus falou para mim. Não disse para as irmãs dele, não disse para ninguém. E nem disse para o meu irmão que orou junto comigo. Depois de tudo, aí eu disse. Aí foi confirmado, porque ele foi debaixo da bênção. Da bênção. E Verdade. quando ele vem falar algo comigo, ele pergunta logo a mim. Eu disse, deixa eu orar. E ele diz a mim, ele teme. Aí ele vem. Se eu disser para ele que isso eu não concordo, ele desiste com mais de 1000. Glória a Porque Deus. ele já entende. Ele entende o que é o princípio. Ele entende, né? Glória a Deus. Então, hoje ele está aí, quero dizer para você que está me assistindo, ele está aí não porque eu, como mãe, eu orei para que ele fosse um vereador desta cidade, não. Deus sabe que eu não estou mentindo, não é? Foi o Senhor que permitiu ele estar. Verdade. E hoje eu digo, Propósito se de hoje Deus. ele for uma eleição e ele não ganhar, não vai enlouquecer, porque foi o tempo. Verdade. Né? Então, tudo é para a glória de Deus. Ele, às vezes, chega, conversa comigo, e eu digo para ele, confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. E a mãe que ora, confia no Senhor, Verdade. né? Então, hoje ele está aí nesta cadeira, louva a Deus por esta cadeira que foi o Senhor que deu, junto com os outros vereadores. E eu oro pela Câmara de Vereadores, só pelo meu Glória a filho eu não Deus. oro, né? Eu oro por todos eles, entro em guerra quando vai chegar a política, só Deus sabe a minha vida como é, né? A minha vida é Mas aí na o papel da oração. mulher que ora, né? Glória a Deus por Orando isso. pelos outros filhos, amiguinhos deles que precisam também ganhar, que precisam estar unidos, né? É uma guerra muito grande. É muito grande ser mãe, intercessora e mãe de grande a político. responsabilidade, né, pastora? E hoje eu sinto na pele Glória que a é ser Deus. mãe de político, que é Amém. família de político, né? Que as mentiras vêm, né? Tanta coisa que a gente Mas para assim de Deus. Deus que está é no isso? controle, né? É. Glória a Deus. E Um a filho introdução... muito bom para mim, muito bom. Mas tem outras fotos, minha É pastora. muito bom comigo esse filho. Todos os meus filhos são bênçãos. bênção. São bênçãos. E aí, produção? Eita, meu Deus. Esses Foi são de os quando netos. essa foto, Jesus? Ah, o Micael, meu Guilherme, a Nadine e a esposa do Micael.
Meu Deus do céu, se o senhor arrumar foto, hein? E a Nadine? A Nadine, Nadine, essa é a esposa dele agora, do Micael. E aí é o Guilherme, meu bisneto, que hoje está com 12 anos. esse é o que estava na igreja naquele dia. O Guilherme, sim. Então, essa foto faz um pouquinho de tempo, não é, pastor? Faz sim. Faz um pouquinho Glória a de tempo. Deus. Aí as minhas bênçãos, ainda falta a Júlia. Falta a Júlia. A Júlia é a da Tereza, né? É. E a Micaele. Essa é a minha geração. Continuidade. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. E aí, produção, nessa próxima foto, Meu me Deus. fala um pouquinho desse homem, que eu ainda lembro dele. Que era um Essa amigo lá do foto meu tá pai. com muito tempo, essa foto. Muito tempo. O meu velho. Só resta saudade. Saudade. Saudade, né? Saudade foram muito tempo. Agora o mês que vem está completando o ano até de casamento, né? Vivemos 49 anos. Mas valeu. É verdade. Valeu, né? Só passei esse tempo porque Deus é fiel, cuidou de mim, cuidou dele, né? Verdade. Oração, que a gente que tem Deus, para suportar um casamento tem que orar muito. Hoje não existe mais isso. É verdade. Ninguém vive mais 50, 40 anos, né? Separa. E nós vivemos os momentos bons e os ruins. E o que resta hoje é saudade e 4 filhos que valeu a pena. Glória a Deus. Está valendo a pena 4 filhos que ficou para cuidar de mim, né? É verdade. Hoje, se eu precisar, não estou só. Porque tenho 4 filhos e os netos que me Os amam netos. e que vai cuidar de mim. Não estou só. Verdade. É o que resta, né? Isso resta a resposta das minhas orações. Glória a Deus. Gostaria Deus de é estar fiel. com ele, ainda gostaria, mas não reclamo, porque foi a permissão É de verdade. Deus. Deus sabe verdade, todas as coisas, né? mas Foi o tempo. valeu a pena. Não desisti, fui até o fim. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Pronto. Aí, Eita, Jesus. aqui a gente, né, que está aqui os seus filhos, a herança, O André. né, do Senhor. É, A senhora já falou do Alexandre, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho da Teude, da a Tereza, Teude é minha do caçula, André. né? Que parece um sonho hoje. Minha filha dessa idade, né? Teude é uma pessoa maravilhosa, né? Casou, tem o seu lar, me deu uma neta, Nadine, tem um genro maravilhoso, que é um filho que eu tenho, que amo muito, né? Que me honra, que honra minha neta, minha filha, né? O Alexandre, o segundo casamento, mas também ama sua esposa, né? E louva a Deus pela vida dela, uma mulher que serve a Jesus, Glória né? a Deus. Tem também junto comigo na guerra, orando, né? Isso é muito importante. E a Tereza, minha filha, Tereza Oncinha, ela botou o nome dela de Oncinha, que é uma oncinha, viu? É uma mulher valente também, muito arengueira, gosta muito também de servir, trabalha com criança especial. É uma bênção na minha vida, né? E o André também, meu filho, que todo mundo foi embora, ele ficou comigo, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, esse dia 21 completaram o ano, e eu louvo a Deus porque eu tenho dito para ele. Semana passada eu disse, Deus ama. Deus ama tanto que levou o pai dele e me deixou para cuidar dele, e ele cuidar de mim. Entendeu? Porque se o pai dele eu tivesse ido, o pai dele tivesse ficado, era mais assim, como Deus ama. Então, Deus ainda presenteou. Eu ficar, moro com ele, nós dois, juntos,
e são bênçãos na minha vida. Glória a Deus. Eu posso dizer, eu tenho os filhos bênção, né? São muito unidos, eles são unidos demais, 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 né? O André não briga, nunca brigou com o Alexandre, e o Alexandre nunca discutiu com o André. Glória a São Deus. gêmeos, nunca tiveram... É incrível, ele não discute, não discute. São unidos, todos são unidos. Fazem as coisas, Aleluia. combinam. Se combinam. Glória, Elas, isso é muito bom. o Alexandre não sabe viver sem combinar nada com a Tereza, nem a Teude. Tem que combinar. Combinar com a mamãe e com as meninas. Tudo dele é com as meninas. Glória a E isso é Deus. muito importante em uma Verdade, família. pastora. Isso é importantíssimo em uma Questão da família. unidade, né? Da unidade, Sim, né? Deus, Não tem é. história do Alexandre, não vou na casa da Teude não vem a minha, meu cunhado não gosta de mim, tal, tal. Não tem isso, né? Glória Não a tem. Deus. Ele ama as sobrinhas, né? A Nadine, Júlia, que é a filha da Tereza, Micaela, que é a filha do Alexandre, são unidas, sobrinhas com tia. Você não sabe se a Micaele é sobrinha ou se é irmã. É coisa linda, ou é filha dela. Glória a Deus. Parece mais ser filha da Tereza. Amém. É lindo demais. E eu louvo a Deus por esta Glória a união. Deus. Mas isso aí, ela foi gerada. Isso é fruto de orações. Fruto de oração, né? Fruto de oração. Glória a Deus. Então, gente, está aqui a família linda, né, da pastora Luzia, uma família abençoada, uma família unida, como a nossa pastora falou, fruto de oração, né? Teve um preço a ser pago, teve uma busca, teve renúncias, teve madrugadas ali nos pés do Senhor. E glória a Deus por isso. Mas minha pastora ainda tem uma pergunta da produção. E aí, produção, qual a pergunta para a pastora Luzia? Glória a Deus. Mas antes da pergunta, eu quero mandar um abraço para o Hulk Ferreira e Lorival Ferreira, conectados aqui no Conectados. Pastora Luzia, ao fazer missões em 18 países, a senhora adquiriu experiências. E essas experiências, de que forma a senhora aplica dentro do seu ministério pastoral e também dentro da sua casa com seus filhos? Eu sempre digo que o campo missionário, ele nos traz um ensinamento muito profundo. Eu aprendi muito no campo missionário. Eu fui discipulada muito, aprendi muito a trabalhar com a igreja, com as pessoas, com meus filhos. Isso me trouxe algo de grande importância, algo extraordinário. Eu sempre digo que não tem uma faculdade melhor e maior do que o campo missionário. Porque no campo missionário você aprende coisas que você nem imagina. Nós fazemos encontro com Deus, nós, né, no nosso ministério, tem encontro com Deus, onde nós passamos pelo encontro, onde nós somos tratados, mas no campo missionário é muito mais. Porque eu tive vários pastores, eu tive vários. Cada viagem, cada igreja que eu chegava, eu tinha um pastor diferente. E aquele pastor passava para a gente o que ele queria que a gente fizesse. Naqueles 30 dias, ele dizia, eu quero isso, isso, isso. E muitas vezes dizia, eu quero que pregue. E até comigo chegou uma vez que ele falou assim, hoje, o meu líder brasileiro, o pastor, me chamou e disse, amanhã à noite a senhora vai ministrar no culto. E o pastor pediu para mim falar com a senhora e disse que a senhora vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E orasse para que o Espírito Santo se manifestasse e batizasse. E para mim, irmão César, foi uma experiência, nem sei lhe explicar como é que você, brasileira, vai para um país e lá o pastor quer que você ore para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu fui provada, mas para a glória de Deus, eu ministrei sobre o batismo e orei e Jesus batizou. Glória a Deus. Então, isso foi muito importante.
né? Quer dizer, coisas que aconteceram na minha vida. O ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda a criatura. Então, quando você vai, é uma ordem. É Uma ordem imperativa, vá, ide. Quando você vai, ele se responsabiliza. E foi uma experiência tremenda. E nenhuma faculdade poderia fazer isso comigo. É verdade. Nenhuma faculdade. Então, Glória o a Espírito Deus. Santo estava ali, usou aquele pastor para falar isso comigo. E eu fiquei sem saber o que fazer. Mas o Espírito Santo, ele não deixa nós envergonhados. Amém. E ele foi e batizou. Faz. Foi muito lindo, Glória a lindo Deus. demais. Eu tenho muitas experiências. Então, o que eu digo? Que marcaram a minha vida. Cada país tem Tem uma história, tem uma cultura, teve uma cultura, experiência. um choque cultural É. muito forte, né? Glória a Deus. Muito forte, Aleluia. muito forte. Então, gente, estamos aqui nessa sexta-feira, numa manhã maravilhosa, com um tema maravilhoso, com essa pastora aqui, mulher de Deus, mulher de fé, mulher de oração, mulher que tem muitas experiências com Deus. Eu já quero agradecer a Deus, já quero agradecer por essa rica oportunidade, quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Mary. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena, e a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. E olha, gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Eps, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. E estamos de volta, gente. E agora estamos indo para o quadro de reflexão, uma mensagem
poderosa no Momento de Fé com o nosso apóstolo Josivaldo Lima. Olá, graça e paz, povo de Deus, povo do avivamento. Que Deus os abençoe neste maravilhoso dia. Que o Senhor te conceda um final de semana maravilhoso. E, mais uma vez aqui para trazermos uma palavra de Deus ao seu coração. Ainda continuando minha família, território de milagres. Precisamos declarar diariamente que a nossa família, que a sua família será um território de milagre. Ou por que não dizer, a sua família é um território de milagres? Comece a contabilizar os milagres que Deus tem feito na sua família. Por quê? Porque Jesus te libertou. E quando Jesus nos liberta, não tem como não ter esse entendimento. O Salmo 127, ele nos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E nós sabemos que falar de edificação é falar de estrutura, seja ela física, moral, espiritual. Quem constrói sabe que é necessário a construção ser bem edificada, porque caso contrário ela pode desmoronar, ela pode vir abaixo. E eu quero lhe dizer neste dia que quem constrói na direção de Deus deixa um legado. E isso é que é muito interessante para a vida de um construtor. Eu poderia falar aqui de exuberantes construções que tem no nosso Brasil. Homens que se tornaram renomados pelas suas fabulosas construções. Mas de fato eu não quero ir para o lado civil, a construção civil em si, mas a construção de um legado espiritual, a construção de um patrimônio espiritual que todo pai precisa deixar para os filhos. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, ainda que os pais precisem fazer isso. Eu estou falando de uma construção de um altar, o qual lhe dá acesso a Deus. Toda casa precisa ter acesso a Deus. E nada melhor do que a construção de um altar dentro da sua casa. A construção de filhos que herdem um altar como o altar da oração, o altar da fé, o altar dos princípios e o altar da presença de Deus. E lógico que é importante um pai deixar um legado de bens materiais, até porque a Bíblia fala sobre isso. Uma vez ouvi um homem de Deus dizer que não tinha nada para deixar para os filhos, e aquilo me marcou muito, porque a Bíblia ela é recheada com esse legado, heranças, e os nossos filhos são heranças do Senhor. E como herança do Senhor, os nossos filhos precisam deixar para os seus filhos também esse legado. Por isso que o salmista disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se nas minhas construções o Senhor estiver fora, em vão eu estou construindo, seja o que for. Então, que os pais construam, que os pais granjeiem com esse princípio, com esse entendimento, com esse raciocínio, porque aí com certeza um altar construído na presença de Deus, para Deus, com certeza os nossos filhos seguirão os nossos passos. E a palavra de Deus nos diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor.
Que passos você tem dado? Essa é a pergunta que eu deixo aqui nesta manhã. Que Deus te abençoe e que a tua família seja um território de milagres. Beijo no coração e até a próxima sexta-feira. Estamos de volta, gente. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para a nossa pastora Luzia. Amém, glória a Deus. Então, quero agradecer a Deus, né, a nossa missionária Yara, né, por este momento tão especial. Quero agradecer a você também que ficou nos assistindo até o final, né. Eu agradeço muito a produção aqui por esse momento glorioso. Eu digo que é um momento glorioso, onde eu pude falar um pouco, né, um pouquinho da minha história. Então, eu quero deixar aqui um convite muito especial para você que está me ouvindo, que está me assistindo. Bem, as pessoas de fora não vão poder estar, mas você, miguelense, eu convido você hoje a estar no Ministério Betel, meia-noite, e vamos fazer uma vigília. Todo mês nós fazemos essa vigília, toda a primeira sexta-feira do mês, com o tema Mãe de joelho, filho de pé. É o Desperta, Débora. Eu quero dizer para você, desperta, mamãe. Desperta, Débora. Eu quero dizer para vocês, querida, vamos se juntar para orar pelos nossos filhos. A vigília começa às 12 horas, meia-noite, e termina 5 horas da manhã. Mas é um momento glorioso, um momento de louvor, um momento de oração, um momento da palavra de Deus, onde Deus se faz presente. Precisamos deste momento. Os nossos filhos estão aí andando em um caminho sem volta. E nós precisamos de resgatar através da oração. Então, convido você a estar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Continuar pedindo a todos que assistam o Conectados em Fé aqui no canal A TV da Gente, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Como também pedir que siga a Missionária Yara no YouTube e no Instagram, e o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, é isso. Também já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a pastora Luzia por nos dar a honra de estar conosco nesta manhã. Minha pastora, que Deus continue abençoando a senhora, a família da senhora e o seu ministério. E olha, a senhora agora está também com a incumbência de orar pelo Conectados em Fé, por esta produção, amém? Agradeço a eles, a produção, que estão aqui fazendo esse trabalho muito impactante, muito maravilhoso. Eu quero agradecer também a vocês que ficaram conosco até agora, juntinhos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, gente, não esquece, hoje temos vigília no Ministério Betel. Então, vem para a vigília junto conosco. Vamos buscar a presença do Senhor. Quero agradecer também mais uma vez os parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diegna, que Deus continue abençoando vocês. E a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita, que Deus continue te abençoando. E olha, gente, o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Então, Alexandre, que Deus continue te abençoando. Então, gente, hoje tem vigília, domingo temos culto no Ministério Betel, sede, a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Amém.
Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado.